muito boa noite a você na companhia da Canção Nova. A gente está chegando aqui com mais um Além da Notícia. Claro, muito felizes, como sempre. Seja bem-vindo, você que está agora em tantas partes do Brasil, fora do Brasil também, vendo este programa em horários alternativos. A temática é boa, é interessante e eu sei que você vai gostar muito. É um tema que está hoje em alta, ele é importantíssimo para todos nós, público adulto, também é importantíssimo para a nova geração, para os nossos filhos que estão entrando no ambiente escolar e que estão começando a sua formação. O tema do nosso programa de hoje é este: a educação e o uso ideológico da linguagem. Que tema e que desafio, e por isso a gente tem aqui uma convidada muito especial. Eu já quero receber com muito gosto a professora Andresa Ferreira. Professora, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Agradecimento é todo nosso. E olha, gente, uma especialista no assunto, educação, linguagem. Ela é professora e coordenadora intermediária de 60 escolas aqui em Ceilândia, Distrito Federal, região administrativa, formada em letras, pedagogia e especialista em linguagem e processos de ensino da aprendizagem. Atua também na formação de professores e dá aula na área de concurso público. Porque a senhora se dedicou a esta área. É uma paixão interior? Desde criança eu dizia que eu seria professora. E esse sonho se perpetuou, se manteve, né? E eu confirmei nas minhas 2 licenciaturas e eu sou apaixonada, eu amo meu trabalho com força, né? Eu faço muita coisa, mas eu não sinto peso. E não estou vendo muito assim, eu queria ganhar melhor, né? Mas não estou vendo um desejo de sair dessa área, né? Já tentei, já fui ser servidor em outro lugar, em outros espaços, mas sempre estou com o pé dentro da sala de aula. A senhora sabe que todos nós que somos conscientes desejamos que todos vocês, professores, ganhem melhor. Uma nação que valoriza bem vocês está valorizando a nós mesmos. Aliás, eu estou aqui, o cinegrafista, a jornalista que está ali, os outros profissionais todos, porque a gente passou pelas mãos e o coração de vocês. Sim. Não é? Obrigada. Bom, gente, e a temática de hoje, hein? Ela é rica. A comunicação é uma necessidade humana, é a minha introdução. Através da língua, nos expressamos e trocamos conhecimento. Desde o início da civilização, o ser humano percebeu a necessidade deste instrumento para viver em coletividade. Você sabia que atualmente existem cerca de 7.111 línguas vivas ao redor do mundo? E vivas porque ainda são faladas e ensinadas. Porém, metade delas correm o risco de sumirem nas próximas décadas e algumas já estão desaparecendo. O português, juntamente com o espanhol, o francês, o italiano, por exemplo, tiveram origem do latim, que nasceu por volta dos anos 700 antes de Cristo. Mas e as outras línguas, como se originaram? Qual o poder das palavras e a vantagem de se comunicar bem? É possível usar a linguagem como aparelho ideológico, e pensando nestes nossos tempos agora, e incluir na sociedade uma deturpação moral? A gente vai chegar aqui na temática de hoje. A linguagem neutra pode ser considerada uma ameaça? Ela vem sendo rejeitada em várias partes do mundo e, em alguns poucos lugares, ela vem sendo introduzida. É um debate que está hoje no seio da nossa sociedade. Bom, tudo isso aqui é um pouco do que a gente vai conversar no programa de hoje. E, professora Andresa, eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta um pouco mais amistosa. Alguém que é formada em letras, como é que convive hoje na nossa sociedade e o nosso país? O nosso país sofre um pouquinho com a formação. Vendo o português ser tão maltratado por nós, e até me desculpe se eu cometer algum erro aqui também, não é? Mas a gente costuma maltratar a nossa língua portuguesa, não nos expressando bem, não é? É verdade. A gente tem uma diferença assim, entre o português das normas e o português que é falado, assim como foi do latim também, né? A gente tinha um latim erudito, dos nobres, e a gente tinha um latim vulgar, que era essa fala cotidiana, rotineira das ruas, né? E no português não é diferente. Então, eu como professora de português preciso me ater às regras e ensinar isso por causa da questão curricular,
mas eu não posso desconsiderar o processo da fala, que é dinâmico, que é vivo, que é interacional, que é social. Então, o grande desafio e o grande sofrimento das pessoas é achar que os dois estão intrinsecamente relacionados, né? Então, assim, eu também sinto em ambientes externos, em vários núcleos, eu sinto que as pessoas se travam quando estão comigo, porque querem falar um português de acordo com a norma, mas há um distanciamento. E professor de português também comete erros aos olhos da norma culta, né? Então, de vez em quando, escapole uma construção ou outra por conta dessa divisão. E o princípio da linguística, ele diz que quem precisa se fazer entender é quem está falando. Por isso que a gente precisa ajustar a nossa linguagem, a nossa forma de falar, dependendo com quem nós estamos falando. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, eu não preciso fazer construções sintáticas muito compridas, porque ela não vai conseguir me compreender. Então, eu vou ajustando a minha forma de falar de acordo com o meu público, com o meu ouvinte, né? Então, a gente começa a diferenciar bem por aí. A boa aprendizagem, não o bom ensinamento, mas talvez os dois. Necessita de processos? Sim. Processos sistematizados, construídos de forma, no âmbito da pesquisa. Não são teorias que saem da minha cabeça, né? São teorias de pesquisa, de pensadores seculares, clássicos. Então, assim, a aprendizagem, ela é um processo, assim, muito complexo. E ela envolve diversas ciências, né? Agora, a mais recente que a gente tem é a neuro, né? Que na metade aí do século passado, ela ganhou força. Então, a gente conseguir ver um desenho de como acontece uma sinapse, um neurônio, como ele funciona. Então, isso veio para a sala de aula, né? Então, isso torna um espaço, inclusive, assim, como é que eu vou colocar? Como que eu vou acessar essa criança de forma mais fácil? E o que diferencia o professor tradicional desse professor de agora ele precisa entender que da forma como ele ensinou, da forma como ele aprendia no passado, nem sempre vai surtir um efeito com esse público que nós temos hoje. A gente tem uma criança que já nasceu no digital, que já veio com um vocabulário, por conta dos vídeos e da internet para a escola, muito grande, maior do que eu fui quando foi a minha vez, né? Então, a gente tem essa mania de achar que, porque deu certo no passado, eu posso usar agora, e não é bem assim. Deixa eu voltar aqui ainda nos dados que eu trouxe. 7.111 línguas existentes no mundo. Como é que a gente entende isso também? Como é que se originaram as línguas? Como é que se criou tanta língua assim? Eu tenho duas teorias. Eu vou colocar as duas e eu gosto das duas, né? A primeira é a teoria da Bíblia, né? Da Torre de Babel, que o homem queria acessar Deus, e aí foi de uma forma muito afrontosa, e Deus não gostou, e destruiu essa torre e dividiu as línguas. Essa primeira versão é uma versão não só literária, né? Porque a Bíblia é um texto literário, mas também histórica. A gente também apresenta essa versão na escola. E a segunda versão é uma versão histórica do homem ainda das cavernas, né? Então, o Rousseau, que é um filósofo, ele diz que a fala, ela surgiu mais ou menos nesse momento, que é o homem crudo homus, uma coisa assim. Tem até o filme, né, infantil, que é dos crudos, foi mais ou menos naquele sentido. E por que a fala surgiu? Ela surgiu como uma necessidade inata do homem, do medo, do trauma. Então, ele precisava avisar dos perigos que ele corria ali naquele ambiente. Então, essa fala foi por uma questão de sobrevivência, né? Depois, um pouquinho mais tarde, como você falou bem aí do latim que surgiu e tal, os romanos, como eles iam expandindo seus territórios, era o latim vulgar, por meio dos soldados que iam alcançando as pessoas, né? Quando eles chegavam para dominar determinado território, aquelas pessoas já falavam. Aí se misturava com o latim dos soldados e virava uma língua. E aí tem uma teoria na história que diz que o espanhol, o francês, surgiu nesse momento. Um grupo de soldados vem para cá, encontra uma sociedade e surgiu uma língua. Um outro grupo vem para cá, encontrou um dialeto, se misturou e surgiu uma outra língua. E a nossa história está nessa. Porque nós temos, embora nós tenhamos o nome de português, língua portuguesa, porque veio de Portugal, lá em Portugal eles já chamam a nossa língua de brasileira. Aqui nós já temos discussões e pesquisas e que se questionam por que o nosso nome de língua portuguesa ainda não é ainda brasileira. Porque já está tão distante da língua portuguesa de Portugal e a gente tem ruídos comunicativos, né? E faz todo sentido. A gente colocar um brasileiro para conversar com um português, ele vai ter um problema ou outro ali de compreensão,
de vocabulário e tudo mais. Então, a gente já tem algumas discussões. Isto é, aquele homem nômade que vai mudando de lugar para lugar, quando ele chega ali, também o acompanha uma certa característica, que ele vai desenvolvendo aquela característica no jeito de se comunicar. Sim. É isso. E aí, por que a gente fala que elas são irmãs? Eu tenho um exemplo da palavra flor, por exemplo, né? Aí eu tenho flor aqui, eu tenho flower, é no inglês de uma outra língua, mas tem uma estrutura. O fleur, né? No francês. Então, eu tenho parecido no som, parecido na estrutura, na escrita. Então, a gente percebe que existe uma linha, uma ascendência da raiz dessa palavra, assim como outras palavras também. A gente vai mergulhar mais aí, mas ainda uma outra pergunta a respeito da sua apresentação. A senhora atua na formação de professores. Sim. Quais têm sido as fragilidades atualmente, e não por culpa dos professores, na formação desses professores, que, como eu disse bem aqui no começo, vocês são responsáveis por nós sermos o que somos hoje, todos nós, na categoria profissional que exercemos, todos nós naquilo que atuamos na sociedade. Se o fazemos, é por causa de vocês, professores. Mas há fragilidades também atualmente na formação dos nossos professores, não é? Inúmeras. Posso começar com uma frase do Darcy Ribeiro? Sim. O Darcy Ribeiro é um antropólogo, né? E ele é fantástico. E ele falava assim que o fracasso na educação do Brasil, ele não foi um acidente de percurso. Ele foi um projeto que tem dado certo. Olha que grave, que grave. Ele fala isso, né? E aí começa na formação. Então, eu tenho alguns cursos. Eu não vou nem entrar aqui na questão das classes sociais, porque existem alguns cursos que a gente tem uma proteção maior, uma briga maior de gente grande por eles, né? A gente tem direito, a gente tem as engenharias, o curso de medicina, e aí a gente vai buscar um pouquinho na época do Brasil Colônia, porque eles eram os cursos elitizados. Os demais, a gente não vê um aparelho protetor, um aparelho que briga, que vai para cima. Então, por exemplo, na parte da licenciatura, a gente tem EAD 100%. O professor, ele tem uma aula por semana. Vamos seguir aqui agora? Vamos. Para que a gente entre no nosso assunto mais a fundo ainda, eu vou trazer já a reportagem inicial. A Aline Menezes preparou para nós algo sobre a evolução da linguagem. Prepare. A evolução da comunicação acompanha a evolução humana, mas muito além de conhecer as palavras e saber ler, a comunicação tem sido observada na sociedade contemporânea como uma ferramenta poderosa. Alguns acreditam que o domínio da comunicação é o fator determinante para você obter sucesso na sua vida. Quantos relacionamentos terminam por falta de diálogo? Quantas pessoas eficientes não conseguem vaga de emprego por não se saírem bem na entrevista? Quantos empreendimentos não alcançam vendas por não saberem se comunicar? Quantas figuras públicas precisam se retratar por uma palavra maldita? Alguns comunicadores dizem que as palavras não têm sinônimos. Cada termo tem sua mensagem, uma intenção diferente e gera reações singulares. Dominar os códigos é uma arte, pois somente assim é possível chegar no que queremos e onde queremos. Não à toa, hoje existem centenas de opções de cursos e técnicas de oratória para que você possa dominar a comunicação. Esse setor não é focado apenas a jornalistas, apresentadores e artistas, mas profissionais das mais diversas áreas têm buscado descobrir os segredos da comunicação assertiva. Obrigado, Aline. A gente segue agora aqui no programa. Professora, que poder tem a língua? Que poder tem a linguagem? Essa é uma pergunta, assim, de proporções desmedidas, né? Porque eu acredito muito no poder da palavra. Muito. Eu trabalho com isso e vejo isso na minha vida e vejo isso no meu trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo muito didático, assim, para quem está em casa. Então, às vezes você tem uma criança em casa que, de repente, se comporta mal. Se você passa a reforçar, por meio da fala, esse comportamento inadequado dessa criança, ela só vai piorar, né? Ao passo que, se você desconstrói isso e diz o contrário, ele passa a acreditar naquilo. Dependendo da quantidade de vezes que você repete, ele internaliza aquela fala
e muda o comportamento dele. A gente vê isso muito com a educação infantil, né? Criança que não come verdura e quando chega alguém você fala, fulano come tudo, ele come verdura e ele fica, né, te olhando com ar de, tá mentindo? Mas ele passa a acreditar e desenvolve um comportamento a respeito por meio da palavra, né? Tem um versículo que fala que o poder da língua e da morte está na língua do ser humano. E nisso a gente muito chega perto de Deus, né? O poder da vida e da morte está na língua. Está na língua. Então você pode levantar alguém, você pode destruir alguém. Então isso é por meio da fala do ser humano. A senhora está me lembrando aqui um pedagogo, que a TV Canção Nova conhece bem, um pedagogo, professor, um mestre na fé, Padre Jonas Abib. Ele ensinou a todos nós na Canção Nova que a educação e a transformação se dão pelo positivo. Sim. Não é? Então, essa faca, né, de 2 gumes que a gente tem aqui. Você sabia que a língua é o músculo mais forte que a gente tem no corpo humano? Embora seja o mais flexível, né? É o mais forte, por isso que precisava de uma arcada, biologicamente falando, né? Um professor de biologia me ensinou. Por isso que a arcada dentária ela é muito forte, porque a língua ela tem uma força tão absurda, biológica. A gente nem está falando muito dessa questão social, né, de espiritual, mas ela é muito poderosa. E aí a gente tem uma linha dentro da linguística que fala que linguagem é poder. Por isso você me perguntou, eu falei, ela tem uma proporção, essa pergunta, que a gente não consegue nem alcançar. A linguagem é poder. É o poder que às vezes subjuga o outro, né? Quando eu tenho um analfabetismo no Brasil, eu tenho uma pessoa que não consegue ler um letreiro de um ônibus. É como se fosse... a sensação é de como se ela fosse cega, né? Ela vê, mas ela não consegue ali. Então, ela tem o poder de subjugar o outro, mas ela também tem o poder de emancipar, de fazer crescer, de expandir, né? E ela é para encantar. A gente no comecinho da nossa conversa aqui, a gente estava falando sobre comunicação, não é? E aí a senhora mencionou que antes da linguagem falada, a gente tinha a linguagem visual. Sim. Não é? E eu estou vendo aqui pelos dados o seguinte, pesquisas já concluíram que a interpretação de uma mensagem é 7% verbal, 38% vocal e 55% visual. Isto é, 93% da comunicação é de natureza não verbal. Mas o quanto é importante a comunicação verbal. Sim, o corpo todo fala, né? E isso entra muito na questão, assim, as pessoas não vão ouvir o que você está dizendo. Elas vão seguir o que você está fazendo. O testemunho, né? A presença, a conduta. Então, assim, o que diferencia... Os gestos, o exemplo, sim, o que estão enxergando. A entonação, sim, a sua expressão facial, né? E isso é muito fantástico, isso nos diferencia dos animais, né? Os animais, a gente fala assim, a linguagem ela é maior e ela é inata do ser humano. O processo da comunicação, ele também permite aos bichos. Então, às vezes, você fala, meu cachorro é muito inteligente, professor, ele tem linguagem. Não, ele se comunica. Então, se você fala com ele fazendo uma cara de bravo e falando palavras de carinho, ele não vai chegar perto de você. E o contrário também é verdade. Se você faz um sorriso e diz que vai matá-lo, que vai fazer atrocidade com ele, ele vem, abana e chega perto. Por causa disso que você está dizendo. O processo da comunicação, a menor parte é a palavra. Mas como essa palavra sai, como eu me posiciono diante do outro, né? Estou recebendo a professora Andresa Ferreira, uma especialista em linguagem, formada em letras, e a gente está conversando sobre a educação, processo de aprendizagem, e vamos chegar no uso ideológico da linguagem, temática atual e também polêmica. A gente vai chegar nele. Mas antes, eu quero ainda me dedicar nesse bloco aqui, professora, a forma como a gente aprende a falar desde pequenininho, não é? Sabe-se que a fase de maior desenvolvimento é quando a criança quando a criança mais aprende a falar é o período de 1 a 2 anos de idade. Ela começa a transição dos gestos para as palavras. E o primeiro ano da vida pode ser considerado como o ano da escuta, ou seja, os bebês têm mais facilidade em receber estímulo do que expressá-los. Isto é, a gente aprende as coisas antes de tudo, escutando. Aprende a se comunicar escutando, é isso? É fantástico, né? Antigamente, eu acho que você é da minha época, a gente tinha o substantivo para se referir às pessoas, o surdo-mudo. Você se lembra? Esse termo está em desuso. Agora a gente só chama de surdo. Por quê? Ele não fala porque ele não ouve. Ele não fala porque ele não ouve. Então, esse processo é muito interacional.
O bebê, ele precisa de ter uma maturação biológica para ele começar a externalizar esses sons, essas palavras e tal. E ele dependendo do ambiente em que ele é estimulado, né, a gente já tem agora pesquisas que também o toque é muito importante nessa primeira fase. Então, a gente tem pesquisas que dizem que a criança que ela é tocada, que ela é acarinhada... Toque físico? Toque físico, Olha, ao afeto, ela aprende afeto. mais, ela é menos medrosa. Ao passo que a outra, que é criada no chiqueirinho, no berço, né? Que tem uma relação familiar um pouco mais fria, que às vezes o pai também quer colocar a criança, não, ele tem que crescer independente. Não, a criança precisa de toque, a criança precisa de afeto. E esse processo interacional é o que eu estou ouvindo, o que eu fico ouvindo sendo estimulado, que eu vou reproduzir daqui a pouquinho. Por isso que a gente separa as crianças em bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né, que é até os 5 anos de idade. Esse ambiente estimulador, por meio da palavra, por meio do contexto, é que vai determinar para mim quem vai ser essa criança no ensino fundamental e que adulto ela vai ser também. Tá aí. É fantástico, né? Eu quis começar por aqui para chegar agora numa outra pergunta. A gente começa assim aprendendo, o afeto é indispensável, a boa formação é indispensável, a dedicação a gente já sabe também para a aprendizagem é indispensável, mas vamos chegar aqui num outro aspecto agora. Por que hoje, em nossos dias, existem tantas pessoas procurando se comunicar melhor, fazendo cursos diversos, cursos de oratória, uma porção de outros. Temos uma percepção hoje do quanto isso é importante, Temos uma percepção maior? Temos. É pacificado, inclusive. Linguagem é poder, como a gente falou, né, no outro bloco. Ela é poder, e ela é o poder que pode inclinar para o bem, ou ela pode inclinar para o mal, né? Tem uma linguagem bem que é a persuasão, que é o convencimento por meio do argumento racional, né? É um texto que eu escrevo para um concurso público para ser avaliado, por exemplo. E eu tenho a linguagem inclinada para o mal, que é a manipulação. E a manipulação ela é perigosa, porque ela vai arrastar a massa. Então, aqui, se é bem jornalista, você vai entender bem que existem programas que são mais populares. Então, eu tenho uma comunicação um pouco mais livre, aberta, acessível, de repente. Qual que é o meu objetivo? Atrair um público maior. Eu tenho outros processos, outros ambientes, né, de comunicação, que eu tenho um grupo específico, né? E aí eu não preciso mais permitir com que seja uma linguagem um pouco mais popular. Como o meu público é seleto, eu posso focar e falar para esse público específico, né? Então, quando as pessoas percebem que a linguagem é um elemento poderoso no angariar do poder, então, Ronaldo, assim, a gente vê esses efeitos sociais, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático para você, para quem está em casa. Então, por exemplo, se eu tenho um advogado e esse advogado conhece o Vade-Mecum inteiro, que é um livro desse tamanho, e ele não consegue sustentar um argumento, não consegue se posicionar de forma oral, com português bem colocado, as normas bem colocadas, então eu tenho um advogado fracassado. Ainda que ele conheça todas as leis, né? E ao passo que em outras esferas a gente consegue perceber, às vezes a pessoa não tem nem muito conteúdo, ela não tem uma experiência fantástica, mas ela fala bem, ela torna o outro acessível, ela consegue adequar a linguagem dela ao outro e ela alcança, né? Na política a gente vê bem isso, né? E eu quero saber, quem é que tem hoje esta percepção do poder da linguagem? A nossa sociedade tem essa percepção? Eu acho que não. A maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não tem. E por que não o tem? Eu quero mais uma vez voltar ali à questão educativa. A nossa educação, a nossa grade curricular, ela nos prepara para isto? Para esta compreensão, por exemplo, do poder que tem a linguagem? O currículo educacional brasileiro tem um escritor, um pensador, que ele diz que o currículo pensado ele é um aparelho ideológico do Estado. É o Estado quem determina o que vai ser ensinado e como isso vai chegar nessa criança. E ele está certo. Então, cada ente federativo tem o seu currículo. No Distrito Federal, a gente tem um currículo em movimento, que é um currículo que tem uma teoria fantástica, que é emancipar esse menino nas suas opiniões, na sua visão crítica do mundo.
né? Então, ele não pensar em disciplinas seccionadas, mas integradas. É incrível a proposta. Só que mesmo assim, com essa teoria maravilhosa, a gente não consegue fazer o que o currículo propõe. Porque a grade é seccionada. Agora é aula de português, depois vai ser matemática, né? Então, a gente tem uma grade seccionada, a gente tem um professor que é de área específica, né? Eu sou de linguagem, mas o outro é de geografia, e a gente não dá tempo, o sistema não permite que a gente sente e converse para poder a gente pensar um projeto integrado, por exemplo, né? Então, a gente tem algumas escolas conseguem, alguns grupos de professores conseguem, mas pela diversidade que é a rede, não é a maioria, infelizmente. Então, quando você me pergunta assim, se as pessoas elas percebem que isso é um instrumento de poder, inclusive de ascensão social, né? A linguagem bem colocada, a oratória, um bom português, como a gente vai colocar aqui entre aspas, ela te permite espaços e permite entradas em ambientes que talvez somente o grau de escolaridade não permitiria, né? E assim, uma elite da sociedade brasileira já entendeu isso e tem usado isso em seu benefício próprio. A gente percebe que, no que diz respeito a conteúdo ideológico, e eu já estou antecipando o nosso tema aqui, se está fazendo um grande esforço para se conseguir isso, que se deveria fazer esforço na formação, na boa educação do cidadão. Está acontecendo, a sua percepção sobre isso? É verdade, não é percepção não, já é fato, né? Então, assim, o que é mais fácil? É mais fácil eu chegar aqui sem preparar uma aula, sem pensar nos exemplos que eu vou colocar, sem pensar como que eu vou te avaliar depois, ou eu chegar aqui e falar de repente do que eu penso a respeito de tudo enquanto, já que o currículo me permite te ensinar a ser crítico também. Então, como é que eu vou te ensinar a ser crítico se eu não for? Né? Então, por isso que eu falo que não é impressão, mas é mais fácil. Eu quero aproveitar e emendar aqui uma outra pergunta. O quanto o professor pode opinar na sala de aula quanto a esses temas polêmicos da sociedade, de conteúdo moral, sexual, porque isso é um tema também hoje em debate. Sim. No seio familiar, no seio social. Não tem conteúdo suficiente para o professor se dedicar a ele naqueles 50 minutos Sim, de cada aula? Nem dá tempo, né? Um currículo extenso, demandas. Não que isso não seja importante, Ronaldo, porque assim, o Código Civil e o professor, ele tem que estudar a legislação, porque quando o calo apertar, é por meio da legislação que ele vai ser condenado ou defendido, né? Então, ele precisa conhecer o trabalho dele amparado dentro da legislação brasileira e não pode desobedecer. Então, o Código Civil diz que a educação moral, quem dá é a família. Então, sobre o que é certo, sobre o que é errado, precisa ser a família. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, a gente tem uma família ausente também, né? Então, não são raros os casos em que a criança, às vezes, os pequenininhos, chama a professora de mãe. Tanto que ela está envolvida num processo de cuidado e atenção com ele, que ele escapole um mãe. E ele corrige, né? Um ato falho. Mas assim, então, a educação moral é dada pela família. Aí, retoma outras discussões, né? Que o pai, ele está o tempo todo fora de casa para trabalhar e trazer o melhor para o filho dele. Quando ele sai, o filho dele está dormindo. Quando ele chega, o filho dele está dormindo. E, então, assim, sobra pouco tempo para esse pai se relacionar moralmente com o filho. Porque o ideal é, como é que foi sua escola? E aí? Professor fulano, e aí, como é que foi a aula? Então, eu vou dar um exemplo para a senhora. Meu filho, quando tinha uma idade, na casa dos 8 anos, ele chegou em casa um dia, e aí ele usou uma linguagem, ele falou uma palavra que eu desconheci, porque no nosso ambiente, na nossa casa, a gente não usava jamais. Eu, então, o chamei e disse, opa, onde é que você aprendeu isso? E aí ele tentou esquivar, eu falei, vem aqui, essa palavra que você usou agora, esse termo que você usou agora. Você aprendeu, foi na escola que você ouviu, não foi? Aí ele baixou a cabeça, aí eu falei, então, papai quer dizer que você é livre para ser diferente dos outros da sua escola. Perfeito. Então, seja diferente dos outros. Aqui em casa a gente não usa esse termo. Você não precisa usar, você é livre para ser diferente dos outros. Nunca mais ele voltou a utilizar aquele termo. E você foi fantástico, foi cirúrgico, e é isso que a gente quer, que a família tenha espaço para poder filtrar as coisas, para poder dizer, olha... Mas é o que a senhora está nos dizendo, é realmente grave a ausência da família. Sim, isso tem sido contra nós, e eu já vou te explicar por quê. O outro exemplo que a senhora nos trouxe aqui e que a gente sente uma imensa dor, são esses pais que trabalham da madrugada, de 5, 6 da manhã, a alta hora da noite,
e que não conseguem ter ali o contato com a família. Sim. Mas outro dia eu escutei um bom pregador dizendo assim, você está fazendo isso para dar o melhor para a sua família, para os seus filhos, não é? Mas quem disse que o melhor é talvez este nível social de vida, esta qualidade de vida que depende do dinheiro? Quem disse que o melhor não é a sua presença, que você pode abrir mão um pouquinho do ganho para você se dar ao seu filho? Sim. Não é? É um bom questionamento também este. Tem até a gente fala assim, que nas reuniões de pais nós falamos, né? Porque a gente quer dar para o filho o que a gente não teve. E aí tem acontecido alguns desastres nesse meio do caminho. Porque o que nós não tivemos fizeram com que a gente fosse o que a gente é hoje. O que a gente é. E fortes, sim, e resilientes. Sim. E nos transformou em pessoas vencedoras. Sim, eu falo, olha, não tem tempo para o seu filho, o mal tem. O mal tem tempo. A esquina está ali, ó. Tem todo tipo de mazela. Aqui dentro da escola não é 100% protegido, porque às vezes acontecem algumas intercorrências, mas fora a gente perde até o controle. Então, o Código Civil diz que a educação moral é da família. Quando eu percebo que essa família não tem uma presença ali para fazer, eu preciso fazer como professor, eu preciso dizer, olha, fulano, você não pode pegar o pertence do outro. Olha, Pedrinho, você precisa respeitar seu colega, né? Então, eu acabo fazendo esse processo de educação também moral, quando eu deveria estar ensinando a ler e escrever, por exemplo. E perde-se um grande tempo com isso. Exatamente, essa é a grande demanda. A gente perde muito tempo ensinando o menino coisas que ele já deveria ter trazido de casa. Sim. Mas também como que eu vou condenar essa família, né? Que está ali trabalhando muito para trazer... Não são sonhos grandes, é o mínimo. Para existir, né? Então, quando o professor ele rompe essa barreira legal, aí a gente começa a ter problema. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho no currículo questões sobre higiene corporal. Eu preciso ensinar sobre higiene corporal, especialmente para os pequenininhos. Eu preciso desenvolver um trabalho autônomo. Ele precisa saber aprender a tomar banho, aprender a se limpar. É muito do currículo isso. E aí, porque eu preciso emancipar esse menino para a sociedade, para a vida adulta, já desde o pequeno. Mas me diga uma coisa, não é um exagero colocar isso no currículo quando isso é tarefa de casa? Pois é. Tomar banho, tomar banho bem, se lavar bem, as partes bem lavadas. Mas eu tenho, por exemplo, os bebês, né? Eles vão para a creche, a gente tem vaga a partir de 6 meses de vida, a mãe deixa dormindo. Ela pega 5 da tarde, o menino já sai de lá com banho tomado e com janta, só para chegar em casa e dormir. Trocar a malinha, né? É uma dor muito grande, porque a gente não vai aqui nem entrar na discussão social que essa mãe precisa trabalhar, né? Mas, assim, é uma dor, porque toda educação, se você pensar, vai ser na mão do Estado, na mão do professor. Sim. Como o processo na rede pública, por exemplo, é um concurso público. Eu não posso discriminar ninguém de fazer uma prova, por exemplo. Não posso fazer seleção subjetivas. Eu preciso fazer uma prova por meio da nota e aí acende ou não. Na rede privada, eu tenho ainda alguns filtros. As confessionais ou não, enfim. Eu posso fazer alguns filtros, mas a relação contratual é diferente, né? Deixa eu dizer aqui uma coisa. A minha intuição, a própria família hoje dificulta o processo escolar, o processo de aprendizagem, o processo de ensino da escola. A família está dando mais trabalho e mais deveres à escola do que a escola deveria ter. E isso está atrapalhando, por exemplo, na transmissão do conhecimento. Sim, eu tenho, exatamente. Às vezes a gente tem projetos dentro da escola que precisa também educar a família. A gente fala, não é função da escola educar a família, mas a gente precisa trazer esse pai. Mas se não fizer, não vai conseguir fazer o mínimo. Sim, se eu me excedo, eu começo, porque na minha casa, na minha filha, aí eu já extrapolei. Eu já fui para um lado. Por outro lado, um dos argumentos que é muito válido que se utiliza é o professor, ele opina, ele não influencia o aluno. Eles falam assim. Por quê? Porque o professor não consegue convencer a criança de fazer dever de casa, ele vai convencer de questões ideológicas. E a gente sabe que convence, né? Tanto para fazer dever de casa, quanto... Mas não é a maioria dos casos Rapidamente, mesmo. então, em síntese aqui, o professor deve opinar sobre questões sociais, morais, políticas? Não, ele não deve dar a opinião dele, mas ele deve ensinar a criança a ter posicionamento. A ter posicionamento. Deixa eu trazer uma coisa para a senhora. Eu não vou mencionar o santo, mas a gente conversou aqui no intervalo. Um adolescente no 3º ano do ensino médio chegou para o pai e disse assim, papai, eu hoje precisei fazer uma redação escrevendo coisas que eu não acredito e não penso daquele jeito. Mas é porque o professor e a minha sala, todos pensam daquele jeito. Se eu não fizesse uma redação de acordo com aquele pensamento imperante ali, eu não me sairia bem na nota. E eu tirei 10.
mas não é aquilo que ele acredita, que a família dele acredita, não são os valores que eles defendem, nem o pensamento social que eles têm, mas é justamente um pensamento ideológico reinante. Que ele teve que defender não acreditando. Olha como você me coloca numa situação assim, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque se por um lado a gente já tem um adolescente de 15 anos que já consegue separar contextos, né? Você falou bem assim que numa pergunta anterior é sobre o adolescente não pode trazer determinados vocabulários para cá, porque aqui é a casa dele, lá é a escola. E na escola também a gente fala o contrário. Você não está na sua casa, que é um outro espaço, você não pode fazer tudo que você faz lá, né? Então a criança, ela cresce com essa linha de educação o tempo todo. Mas um adolescente de 15 anos não era, aos olhos curriculares, sociais, né, para ter esse nível de maturidade. Então, se eu passei a minha vida toda, da educação infantil até o ensino médio, falando, olha, posicione-se, você tem uma opinião, você precisa defender seu argumento, você precisa se colocar de forma crítica, como que esse menino, com 15 anos, percebe que determinadas opiniões, se ele colocar, ele é penalizado por um contexto social? E aí o contexto social, não estou falando só da nota da prova, mas assim, quem lê, né? Quem pega a redação para ler é um professor de português, sempre vai ser assim, mesmo que o tema seja muito técnico, né? Então, se eu peço uma redação sobre equipamentos da parte de televisão, de comunicação, eu não sei. Mas aí você me ensina como jornalista e eu avalio o teu texto. Então, sempre vai ser um professor de português. Olha que triste você ter que penalizar algo que você passou a vida inteira ensinando. Não é contraditório? É muito paradoxal isso. Por isso que eu falo, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque não é o natural um adolescente de 15 anos dizer isso para um pai e saber se colocar. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há uma contradição entre o currículo e a prática social. Mas aqui fica agora o meu apelo aos pais e aos jovens que estão nos acompanhando agora e que pretendem constituir família. Se a gente fizer o nosso serviço bem feito, como pais, formar bem os nossos filhos, educá-los com os valores que a gente tem, nós vamos enviá-los para a escola e na escola eles ajudarão a escola a fazer melhor o seu trabalho. Então, a crítica à escola talvez seja muito mais, em primeiro lugar, deva ser muito mais em primeiro lugar, a nós, famílias, e a nós, pais. A gente pode entregar para a escola filhos melhores. E a escola vai nos devolvê-los melhorados com o ensino, com o conhecimento, que é a primeira competência da escola, não é? Eu estou errado, professor? Não. Se eu tiver, me corrija, por favor. Não está errado e não é impressão, é exatamente isso. Você foi cirúrgico na sua fala. Nós também estamos preocupados como profissionais, porque a gente tem um currículo, como eu disse, né? A gente tem um currículo extenso e assim, a gente tem que retomar e ensinar coisas que não é competência da escola, né? E a gente não tem conseguido entregar para a sociedade pessoas para o mercado de trabalho, do ponto de vista curricular, prontas, estão aptas, né? Porque a gente está perdendo muito tempo com outras pautas. O que vem a ser analfabetismo funcional e por que ele ocorre? Analfabetismo, a gente tem o analfabetismo, que é a pessoa que não lê e não escreve, por N fatores. E a gente tem o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, eu tenho uma pessoa que ela lê e escreve. Ela passou pelo processo de alfabetização. Ela identifica letra, ela identifica palavra, ela consegue ler parágrafo. Então, um parágrafo, por exemplo, de 5 linhas para uma pessoa que é analfabeta funcional, ela lê e você percebe que ela consegue entender os sons, os grafemas, mas quando ela termina e você pergunta para ela o que ela leu, ela não sabe. Ela não sabe encontrar informações de interpretação claras ali. Ela não reteve. Não, ela não reproduz o que ela, né, nem leu e nem pensa, não consegue pensar sobre o que ela... Ela consegue ler, mas não consegue pensar e reproduzir aquilo. Então, isso é um problema que a gente tem. Então, não necessariamente todo mundo que acaba um nível fundamental, ele é um leitor competente e crítico. Às vezes... Isso se reflete, por exemplo, na profissão que ela está exercendo. Sim. Ou que deseja exercer, porque muitos aí, assim, nem conseguem, né? A gente tem um problema também de
de desemprego no Brasil. Vamos pular para o nosso próximo tema aqui? Vamos. Linguagem neutra. E agora a gente vai chegar aqui, gente, num assunto importantíssimo. A linguagem neutra é o nome dado para o dialeto criado por pessoas que não se consideram nem homem e nem mulher. Assim, essas pessoas aplicam uma linguagem não binária, geralmente substituindo os artigos masculino e feminino por um artigo neutro. Temos alguns exemplos aqui. Vou pedir ao nosso pessoal, como a gente vai falar, olha só os exemplos que a gente tem. Todas, todes, todos, todix. Como é que pronuncia esse último aqui? Não tem pronúncia. Não tem pronúncia? Pois é. Tem mais algum exemplo para a gente trazer aqui o também? arroba. Aquele que é no lugar do X, o arroba. Que era também utilizado, né, antes. Sim. Algum outro exemplo aí que a gente tem também aqui na tela, para mostrar mais um deles? Esse aqui, sejam todas bem-vindas e respeitadas. A gente já viu isso ser posto em universidades, talvez em algum ambiente comercial, mas eu já vi mais em ambiente universitário, que a gente sabe que tem uma forte influência hoje da militância juvenil, essas coisas todas. Mais algum outro exemplo? Aqui a gente tem PUC-Rio, por exemplo, bem-vindas, caloures, essas coisas. Tudo isso sofre uma imensa crítica na sociedade e eu até aproveito para trazer aqui o seguinte dado, e vou até mais à frente trazer aqui. Segundo uma escritora e atriz chamada Estrela Hoff, um indivíduo transexual ele quer ser tratado pelo gênero com o qual se identifica e a ideia de um terceiro pronome e artigo seria, na verdade, um ato de exclusão e não de inclusão. O que ela diz mais ainda? Segundo essa escritora, a linguagem neutra representa uma porcentagem de indivíduos que não chega nem a 15% da comunidade LGBT. E se for olhar para a sociedade brasileira, não chega a 0,2%, segundo essa escritora, Estrela Hoff. A gente ouviu aqui agora da produção, a Uniceia disse o seguinte, que já viu um exemplo de uma pessoa que passou num determinado comércio e estava escrito na porta, ela ia entrar, estava escrito na porta do comércio, bem-vindo, bem-vindes. A pessoa, não vou entrar. Pode causar repulsa também, Pode. Não é? Pois bem, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, linguagem neutra, qual problemática, agora olhando para a questão linguística, está por trás dessa ideia? Deixa eu só falar, porque que eu sou de linguagens, né, sou de língua portuguesa, não conheço nenhum professor de língua portuguesa que seja favorável. Isso é importante que nós estamos falando. Não conheço nenhum. Eu tenho outros colegas de sociologia, de outros componentes curriculares, mas eles não são da parte de língua portuguesa. E todos os meus colegas da minha cadeira, eles não são favoráveis. Por quê? Porque no processo da formação, a gente aprende muitas questões, que eu vou tentar resumir o máximo aqui que eu conseguir, que a língua é um patrimônio material da nossa pátria, né? Então, como elemento legal, fundamentado em documentos, que diz um elemento, assim, todas as nações, elas precisam ter alguns elementos para se constituir nação. E a língua é um desses elementos que nós temos, a bandeira, o brasão, enfim, alguns símbolos, e a língua é um dos, né? Para ficar bem didático, a gente pensa assim, um patrimônio material, que a gente tem um tombamento patrimonial em Brasília, por exemplo. Vamos colocar um monumento daquele ali, um palácio, por exemplo. Um palácio, a gente pode pintar de qualquer cor? A gente pode quebrar uma parede do lado de... Não pode, é uma coisa muito assim, tem que ser daquela forma como foi pensada. Há um rigor de alteração e a língua vem... Há uma estrutura que não pode ser mexida, senão abala. Bem a palavra, estrutura. E a língua portuguesa, ela vem de uma estrutura. Essa estrutura, ela não é do nada. Ela tem um processo histórico, ela tem pesquisas, ela tem registros ao longo da história, né? Ela é a nossa língua oficial, né? Então, assim, existe a norma. Antigamente, na parte da língua, Ronaldo, era assim, como que as pessoas estão falando? Aí elas viam, né, a gramática, ela foi pensada dessa forma, para se registrar a forma como as pessoas estavam se comunicando. Só que chegou a um ponto que falou, não pode, a gente não pode ficar fazendo isso, a gente tem que deixar aqui isso como padrão, como a norma culta, como uma linguagem que não pode ser mexida e modificada a critério de cada um, né?
né? Então, a gente tem essa norma. Essa norma determina o meu currículo enquanto escola, a minha forma de me comunicar de forma formal, respeitosa, e a forma até de ascensão para outros níveis de educação. Por exemplo, do ensino médio para o nível superior, você precisa fazer uma redação. Para você conseguir uma vaga no concurso público, você precisa fazer uma redação. Todas essas regras, elas são fundamentadas na nossa gramática, a nossa norma culta. A fala, ela vai se destoar um pouquinho disso. Depois a gente vai até falar sobre, porque a fala não tem a obrigação de se curvar à regra. Eu posso, se eu quiser? Posso. Um bom português, a gente já conversou aqui, né? Ele é bem visto, ele é aceito, ele é uma porta de entrada para muitas áreas. Mas eu tenho pessoas que falam errado e elas se fazem se comunicar. A gente consegue compreender, e esse é o princípio da comunicação. Que até as pessoas brincam, né? Você falou, a gente vamos, aí a pessoa fala, mas você entendeu, né? Eu entendi. Eu só quis tentar trazer a fala para a norma, né? Sim. Então, essa é a diferença, tá? Vamos lá. Mas se uma língua é viva, vou agora usar argumentos que estão sendo utilizados por pessoas que defendem a mudança. Sim. Mas se uma língua é viva, isso é consenso, toda língua é viva, não é? Ela está em movimento, ela está em mudança. Mas o que pode ser mudado numa língua viva? A nossa língua portuguesa, por exemplo, é do século XVI. Você falou bem, ela é viva, é dinâmica, está o tempo todo, tanto recebendo palavras novas, quanto deixando algumas em desuso, né? Isso é da dinamicidade. Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Por que a gente, já que a língua é viva, a gente não traz os pronomes que eles estão tentando colocar, né? Porque não é imposição. O processo da fala, da escrita, ela é natural, né? A gente tem um pronome bem legal para a gente perceber, que é os pronomes de tratamento, né? Vossa Senhoria, Vossa Santidade, todo mundo lá. E eu tinha o Vossa Mercê, que era para falar com pessoas que eu tinha um grau de intimidade maior. Vossa Mercê, depois a gente tem Vaz um C, aí depois chegou no você. Evoluiu, mudou. Agora a gente usa só o C, né? Você chegou cedo, né? Você vai vir que horas? A gente já cortou um pedacinho na fala. Só que isso não foi imposto por grupos minoritários, isso não foi ninguém levantando a bandeirinha, vai ter que falar, deputado, faz uma lei aí, porque não foi assim, foi um processo natural, dinâmico, né, que foi aceito por conta do uso coletivo, majoritário, né? E aí tá aí já, a gente já usa o pronome você, né, dentro da gramática interacional, nos nossos processos, nos nossos textos, está bem convencionado. Eu quero apenas me corrigir aqui, até o século XVI falávamos um português, do século XVI para cá que a gente foi modificando o português até chegar a esse você, ser, e assim por diante. Mas eu quero agora perguntar, e realmente, tudo isso que nós estamos conversando aqui tem sido hoje objeto de grande preocupação, de debate entre os linguistas ou não? Isso é exagero dizer que está preocupando? Olha, o que preocupa é assim, por que a gente não pode nem falar que não é? Porque, assim, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da pesquisa, não era nem para ter essa conversa. Né? Não era nem para estar em discussão. E nem era para existir essa proposta de linguagem neutra. Mas por que preocupa? Porque, assim, sabe uma frase, uma máxima que fala assim, que quando você não se posiciona, não se manifesta, aí toma conta, né? Então, a gente tem, assim, tanto leis, do ponto de vista de partidos específicos que são, né, com essa bandeira. Então, você trouxe um dado aí legal, que foi do LGBT, né, que ia mais, e já é um grupo minoritário. Dentro desse grupo, eu tenho um grupo ainda menor. Né? Apenas 15% deles, segundo esta escritora aqui, 15% da LGBT, sim, né? É que defende essa linguagem. Então, é um conjunto dentro de outro que defendem. Eles, dentro deles, não é uma questão pacificada, você percebe, nem entre eles não há uma questão pacificada. Até eu gosto de um versículo da Bíblia que fala assim, o reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera. Né? Então, não avança. E aí, a gente tem esse grupo, dentro desse grupo a gente tem um grupo menor. Então, do ponto de vista histórico e da pesquisa, é uma discussão completamente arbitrária. Eu não estou dizendo que a gente não vai mudar, mas assim, quais são os argumentos que você me traz para a gente conseguir fazer uma alteração num patrimônio, né? Que é a língua portuguesa? Não temos. A senhora falou agora há pouco o termo norma culta da língua.
que quer dizer esse termo? Que quer dizer que são as normas que a gente ensina dentro da escola. Olha, quando você tem sujeito composto, você precisa colocar o verbo no plural, né? Quando você vai usar crase antes de palavra masculina, você não pode, é proibido. Então, essas normas que determinam como que você deve escrever corretamente, tá? Então... E voltando aqui àquela introdução nossa sobre este assunto, modificar, conforme a proposta que está aqui nesta linguagem neutra, era você tirar colunas fundamentais do português como ele é hoje, não é? Sim. Só que o problema não é só o português. Eu estou vendo aqui a notícia agora, por exemplo, lá na França, e com argumentos importantíssimos também. A França votou e foi dilavada, o Senado francês, ele votou um projeto de uso da linguagem neutra em documentos oficiais do governo, etc. e tal, e 221 senadores votaram, ou parlamentares votaram contra, 81 votaram a favor. O próprio Emmanuel Macron, que a gente sabe que é um socialista, defende essas causas muito sociais que a gente está vendo, até mesmo dessas militâncias todas, mas ele foi também, juntamente com a maioria dos parlamentares, e os argumentos fundamentais utilizados lá pelo parlamento francês contra a linguagem neutra foram trazidos por um órgão, lá por uma instituição francesa, que é do século, deixa eu ver, a Academia Francesa, essa instituição que existe lá desde o século XVII, para preservar o idioma francês. E a Academia Francesa disse o seguinte: o problema é que, apesar de se chamar inclusiva, a linguagem neutra é um tipo de linguagem excludente e que, pior que isso, sabota os esforços de inclusão desse grupo. Exatamente. Num momento em que a luta contra, aí é o argumento da Academia Francesa, num momento em que a luta contra a discriminação sexista envolve combates relacionados, em particular, à violência doméstica, disparidades salariais e os fenômenos do assédio, a escrita inclusiva se parece fazer parte deste movimento. Não é apenas contraproducente, portanto, para este movimento, mas ela, a linguagem inclusiva ou neutra, mais prejudica a prática e inteligibilidade da língua francesa do que ajuda. Eu também acho. Claro que eu sou uma pessoa muito pequena, né, perto de uma autoridade internacional, mas assim, isso são muitas camadas aí para a gente analisar, né? A primeira em 2000, eu acho que foi em 2012, 2013, eu estava no Ministério da Educação lá e chegou um dicionário não sexista. E a gente sempre fala assim, a palavra ela não tem um gênero. Não é sobre a questão do sexo, né? Ela não é um gênero feminino ou masculino que vai determinar que aquilo é sexo. A pessoa tem um sexo, a pessoa tem, de repente, um gênero. Só que no âmbito da palavra não dá, assim, a gente não gosta muito de misturar as coisas. Por quê? Aí eu vou te dar um argumento bem infantil. Quando eu falo para uma criança de 4 anos, por exemplo, busca o casaco para o elefante, ele sempre acha que o elefante é homem. Né? E eu tenho elefante fêmea e elefante macho. Então, isso já é complexo para uma criança, por exemplo. Por outro lado, a gente tem, se você pegar na internet, tem umas pessoas que vão entrevistar outras, né? Ela fala assim, diz para mim qual é o pronome da terceira pessoa do singular. E aí saem respostas, assim, e a gente tem uma tabelinha com 6 só, que a gente ensina desde o ensino fundamental. E o menino não sabe. Então, a gente não está dando conta nem com o que a gente já tem, Ronaldo. E por que ele fala que é excludente? E a gente também tem a Academia Brasileira aqui, de Letras, né, no Brasil. Se manifestou já também? A gente tem, a Academia Brasileira já se manifestou, a gente tem outros espaços também que são contra, todos ligados à questão da língua portuguesa, todos ligados à questão da linguagem, todos eles são desfavoráveis, né, à inclusão. A senhora falou eles aqui, são uma linguagem inclusiva também, né? A senhora falou, inclusive, aqui agora a palavra todos, o termo todos, me lembrou, inclusive, eu mesmo, quando eu chego em público, eu não costumo mencionar todas. Porque tem gente que chega, boa noite a todos e todas, o todos já inclui a todos. Já, isso está escrito na norma. É desnecessário você dizer boa noite a todos e todas, bom dia a todos e todas. É redundante. É redundante. Se você disser boa noite a todos, bom dia a todos, já está todo mundo ali incluído. É uma riqueza da nossa língua portuguesa isto. É estrutural. E aí, o argumento nem se sustenta, porque alguns defendem assim, em vez de você falar, por exemplo, diretor,
vai lá falar com o diretor, e você nem sabe se é diretor, você fala, vá até a diretoria. Então, é só inclinar para o outro lado. Sim, inclinar. Né? Então, assim, a gente sente muito por isso. Eu preciso terminar esse bloco. Tá. Deixa eu só terminar com o último argumento da Academia Francesa contrária à linguagem neutra. Tá. Ainda é trecho da mesma nota, tá bom. Que diz assim: ao defender uma reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva, linguagem neutra, entenda, violam os ritmos do desenvolvimento da linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada que ignora a ecologia do verbo. Olha que lindo. É mesmo. E aí, assim, se você me permite fechar, por que a gente também acredita que exclui alguns grupos já minoritários que tiveram muita já dificuldade de participar, de serem incluídos, né? Os cegos, a gente tem máquinas de impressão para o braille, a gente tem os surdos que leem lábios, a gente tem o próprio texto, a gente já está com textos pequenos, com dificuldade de interpretar, de fazer esse menino aprender a interpretar. Então, a gente vai inserir novos símbolos, né, nesse texto. E a gente tem os dislexos, que é um transtorno de aprendizagem que a gente também precisa desenvolver, é específico para cada um, a forma, então a gente acaba excluindo essas pessoas, né? Então eu não posso... causar mais problemas Então ainda. eu posso trazer? Posso, mas aí eu vou excluir outros grupos. Sim. Professora Andresa, está sendo extremamente edificante estar com a senhora conversando aqui. A gente tem muitos temas para abordar. Na volta desse bloco, vamos fazer aqui alguns comentários breves sobre frases bonitas a respeito da educação. Meninas, mudem para mim ali o gráfico, por favor. Olha, é um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Tem uma frase de um colega professor que eu amo muito, ele fala assim: nem sabonete de bebê é neutro. Então, o processo é um processo complexo, a fala, né? Tem um pensador que fala sobre como que funciona o processo da comunicação e a aquisição da fala, mas o fato de você escolher um adjetivo de feliz e não alegre, tem todo um processo que aconteceu aqui, que você traz consigo uma carga ideológica e a partir do momento que isso sai da sua boca, ele cumpre um propósito, um efeito, né? E ecoa. Então, assim, ainda mais a palavra de um professor, né? Para uma criança, dentro de uma sala de aula, a palavra de um pai em função dos seus filhos, né, Ronaldo? Então, isso é de fato, não tem como voltar. Eu posso pedir desculpa, posso. Eu posso dizer ou melhor, e corrigir a minha fala, mas ela já foi. Foi processado. Foi. Vamos para a próxima ali? Pitágoras, não diga pouco em muitas palavras, mas diga muito em poucas palavras. Aqui fala sobre a arte de se comunicar, né? Sim, e a arte do concurso, né? A gente só tem 30 linhas para abordar um tema e a gente penaliza. E isso é a concisão, vá direto ao assunto, né? Não perca tempo, a gente não tem tempo para perder. Seja objetivo, seja direto e utilize o vocabulário que você tem, né? Gente, vamos seguir aqui. Eu quero continuar agora na mesma linha que a gente terminou o último bloco, que é o uso ideológico da linguagem. Eu tenho notícias aqui. Por exemplo, o governo Milei na Argentina proíbe linguagem neutra em toda a administração pública. Já foi feito na Argentina. Câmara dos Deputados proíbe uso da linguagem neutra no setor público. Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso foi em junho do ano passado, tá? E agora esse mesmo texto está no Senado brasileiro e diz aqui o seguinte, que o texto, olha, o objetivo é proteger os textos de entidades da administração pública para que sigam o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Os deputados também aprovaram por 257 votos a 144 uma emenda que proíbe o uso de novas formas de flexão de gênero e de número nas palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas. O texto, depois do Senado, seguirá para a sanção presidencial, passando pelo Senado. E, pelo que eu já consultei aqui parlamentares também, passará facilmente pelo Senado também, isto é, o Brasil dizendo não à linguagem neutra. Mas há nações, por exemplo, o Canadá aprovou a linguagem neutra em certa modalidade, não foi? Foi. A gente tem, assim... não está pacificado. Na verdade, o Canadá ele trouxe uma penalização para quem se recusar a utilizar o pronome neutro, mas assim, não é de forma indiscriminada. Aqui no Brasil também, depois a gente vai até esclarecer, porque funciona assim, ó. É até um princípio regulador da sociedade, né? Eu falo assim, olha, eu quero que você fale comigo como se eu fosse ele.
E se você insistir de forma afrontosa, se você não obedecer o meu pedido, né, atender o meu pedido, então você pode ser penalizado. Isso é bom? É bom, porque são essas relações. E aí eu estou falando de um pronome neutro específico no Canadá, mas poderia ser um outro. Eu não quero que você me chame de fulaninha, Ronaldo. Eu já te falei que isso me machuca, isso me fere. Então, nesse sentido pejorativo, eu acho que todo mundo deveria ser, né, penalizado na afronta ao outro. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma questão, né, que quem regula sobre a linguagem no Brasil, e aí por extensão dentro das escolas, é a própria LDB, que é uma lei federal. Né, que a Constituição determina que isso é uma competência da LDB, por isso que o projeto é em Câmara Federal. Mas o que acontece, Ronaldo, a respeito desse tratamento do outro? A gente tem duas questões. A primeira a pessoa que ela decide que ela é não binária. O que significa isso? Significa, eu não me identifico nem em ser mulher e nem em ser homem. Então, eu não quero que você diga para mim, que eu não me identifico aqui nos gêneros feminino e masculino. Então, eu estou entre os dois. Então, eu preciso de um pronome diferente. Tá? Quando você falou muito bem sobre o todos, mas eles acham que o O é masculino. Então, você precisa falar, quando eles defendem assim, você tem que falar todas para as mulheres, você tem que falar todos para os homens. E o todos é para quem não é nenhum dos dois, mas você colocou muito bem a respeito do todos, que veio do latim. O latim eu tenho pronome masculino, pronome feminino e eu tenho neutro. Assim como a gente tem cor neutra, né? A gente tem cor neutra. Eu quero uma cor mais neutra. E aí a gente não inclina nem para um dos lados. Então, assim, eles querem que... Primeiro foi essa questão da argumentação, e quando a gente traz para a raiz da nossa língua, o que a gente faz com a história da língua? O que a gente faz com os escritos? E, inclusive, esse mesmo grupo diz que a língua portuguesa ela é machista por isso, ela é sexista por isso. Sexista. E a gente teve um caso, né, da Secretaria do Paraná, na época de 2012 para 2013, eles apresentaram um projeto do dicionário não sexista. Porque eles falam que não é só gênero, é sexo, né? É patriarcado, questão do machismo. E então, se você tem, como a gente já viu aqui que a linguagem é poder, então, por meio do poder, eu influencio muitas áreas e muitas pessoas. Então, se eu mexo na linguagem, eu desconstruo determinados poderios aí, né, sociais, por exemplo. Então, isto é, a gente está falando de gramática, a gente está falando o termo que a senhora usou aqui agora há pouco, norma culta da língua, e a gente está vendo um confronto justamente do uso racional, da norma culta da língua, daquilo que foi construído estruturalmente, sem nenhum outro pensamento, por um embate ideológico. De um grupo pequeno. Um pequeno grupo. Sim. Então, a gente não por um desejo ideológico, aquele grupo quer confrontar algo que já está estruturado, que não deveria ser nem ao menos questionado, porque não tem nenhuma relação com aquele pensamento ideológico daquele grupo. Né? Então, a gente não quer excluir ninguém, mas eu preciso assim, nunca vai mudar, Andresa, nunca vai ser incluído, eu não sei, a língua, como a gente já viu, é viva, quem sabe daqui, sei lá, alguns anos, mas eu preciso que você me diga, o que eu faço com os cegos? O que eu faço com os disléxicos? O que eu faço com essa gramática que eu não estou conseguindo nem alcançar as crianças que são típicas? Elas não têm nenhum transtorno de aprendizagem, nenhuma deficiência. Eu já não estou conseguindo, né, como a gente vê os dados da educação, alcançá-las. E aí você já me traz uma outra proposta. Eu quero entrar num outro assunto aqui para pedir a sua análise como especialista da língua portuguesa, que é uma coisa que me chama a atenção, que eu custo acreditar que a gente tem hoje em debate na nossa sociedade. Mas vamos lá, eu quero ouvir a sua opinião, pode ser que eu esteja errado. Atualmente, o feminismo, o movimento negro, entre outros grupos, tem questionado a função social da linguagem e feito campanha contra termos da nossa linguagem portuguesa, termos estes que já são seculares, convencionais, fazem parte da nossa cultura. E eu vou dar exemplo aqui. Por exemplo, o termo denegrir, buraco negro, esclarecer, ovelha negra, criado mudo. Me lembro até recentemente de uma expressão da ministra de Igualdade Racial do atual governo. Ela criou uma grande confusão por causa de um termo, ela chamou a atenção para o termo que era buraco negro, e o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, foi às redes sociais, saiu em tudo que é jornal, ele foi rebater
aquele questionamento da ministra de Igualdade Racial, que não gostou do termo buraco negro, e aí o Ciro Gomes apareceu em tudo que é jornal, redes sociais, explicando que isso não tem nada a ver com discriminação racial. Aí ele disse o seguinte: o buraco negro é por circunstância, a densidade é tão grande, está dizendo aqui ele, a densidade é tão grande, deixa eu achar, que a gravidade tende ao infinito e, por ser máxima, drena tudo que está ao seu redor, drena inclusive a luz. O que não tem luz é escuro, e se é escuro, é negro, por isso o termo buraco negro. E isso se espalhou demais. Bom, eu quero pedir também a sua opinião como especialista em linguagem sobre esses termos que vêm sendo hoje questionados por esses grupos também hoje segmentados, diversos da nossa sociedade. Sim, essa questão do racismo, da questão da homofobia e outras pautas também, elas fomentam e comprovam aquilo que nós conversamos no início, né, dessa conversa aqui, que é sobre linguagem é poder, palavra é poder. Então, há determinados argumentos que são muito válidos, tá, Ronaldo? Então, assim, por que eu não posso fazer piadinha de gay? Por que eu não posso fazer piadinha com essas questões? Porque a piadinha é por meio da palavra que vai confirmar e vai perpetuar uma conduta de desrespeito. Então, tanto faz você ter uma ação ou você ter uma fala, vai ofender o outro. Aí isso precisa ser contido. Por que eu não posso fazer mais a piadinha no passado, como tinha muito, né? As piadas racistas que não era nem para ser piada, não tem graça. Ofensivas. Porque desrespeita o outro. E aí, se você não contém a palavra, a fala, isso vai desencadear em ações que podem e devem ser penalizadas. Agora, aí uma outra questão, que é assim... a gente não quer nem ir para banalização e nem ir para censura, né? Então, muitas pessoas, elas falam determinadas coisas, não é porque querem ofender de forma intencional. Elas falam porque ouviram a vida toda, porque não sabe a diferença de uma palavra ou outra. Quantas pessoas, por exemplo, que você acha que no Brasil tem a teoria do Ciro Gomes a respeito do buraco negro? Pouquíssimas. Né? Talvez nem eu e você a gente soubesse explicar com termos tão precisos e técnicos como ele trouxe. Então, assim, eu não posso dizer que uma pessoa que usa um vocabulário assim, ela tem que receber uma pancada na proporção que um especialista, por exemplo, teria e optaria por utilizar um vocabulário para ofender o outro. Né? Então, parece que tudo que sai da boca de qualquer pessoa é para ofensa. Mas retomamos aquela fala que você trouxe, os dados, né? A linguagem, ela não é só verbal, ela é um conjunto, e bem mais é a postura, a conduta e a entonação que sai do que o que sai. Então, a forma como você coloca, a forma como você fala é mais importante do que o que sai da sua boca, do que o que é dito, né? Então, assim, a gente está a gente fala assim, a gente lá no nosso trabalho, fala assim, o mundo está muito chato, né? E parece que vai ficar ainda mais. Porque se por um lado, por exemplo, a gente estava falando sobre a inclusão, né? Ou a pessoa que ela precisa ser atendida na sua necessidade, né? Na sua deficiência. Isso é incluir, né? Por outro, a gente está assim, não sei se eu falo, não sei se eu posso dar minha opinião. E retoma aquela incoerência, aquele paradoxo que eu falei para você. A escola está o tempo todo formando essa criança para dar a opinião dela, para ela falar o que ela pensa, para ela se posicionar, para ela não ser manipulada, etc, etc. Mas num contexto como esse, por exemplo, você fica... Sim. Não, eu estou aqui aprendendo com a senhora, observando sua resposta completa, e eu fiquei pensando o seguinte: portanto, aquilo que expressa ofensa, eu falo para ofender, maldade, falo para ferir, ódio, ou que reduz o outro, isto sim, e talvez o jeito como eu fale, sim, isso sim deve ser realmente objeto de chamada de atenção. Exatamente. Não é? Porque é isso que vai regular as nossas relações, né? Isso que vai combater um dado que você trouxe sobre violência, sobre agressão, sobre desestruturar tudo, né? Porque começa por exemplo, quando a gente sai um pouquinho da pauta, só para ilustrar que a gente tem os dados sobre a violência doméstica, né? O feminicídio.
todo mundo, todas as autoridades policiais e judiciárias, até os meios de comunicação, eles dizem, quando mata, ele não acordou e matou, ele começou com agressão verbal, com a palavra, e isso foi evoluindo. Então, comprova, né, em outras áreas sociais também, isso que a gente está conversando aqui. Tá, quero fazer agora aqui outra pergunta. A senhora já mencionou 2 vezes, eu não poderia deixar de perguntar. A gente está vendo ali agora o símbolo da linguagem de sinais, não é? Qual a opinião da senhora sobre a Libra ser inserida como disciplina curricular? Aqui a gente está vendo que é a linguagem dos sinais, e também o Braille ser mais amplamente divulgado no Brasil. Tudo que é para incluir é com muita dificuldade, muita, sempre foi. A gente já tem nos currículos de licenciatura essa disciplina de caráter obrigatório, mas é uma durante os 4 anos. Uma carga horária de 60, 80 horas, quando muito. Então, isso não é suficiente para formar um professor, para receber um aluno, por exemplo, de Libras. E aí, não sei se você tem esse dado, a Libras é uma segunda língua oficial da nossa nação. Era para todo mundo falar, né? Usar, ter domínio sobre, não só a pessoa surda, mas o ouvinte também deveria, né? Que é assim, lembra que eu falei que o processo comunicativo é eu me curvo e eu me ajusto ao outro, e esse ajuste precisa trazer essas pessoas. Então, mas dentro da escola a gente não vê, a gente vê quando muito um professor que tem uma experiência, que tem uma paixão, e ele incentiva e ensina os meninos, mas nem é de caráter obrigatório ainda, e deveria, né? Eu quero só trazer um dado aqui. Em 2019, segundo o PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade tinham alguma deficiência no Brasil. Desses 6,9 milhões, quase 7 milhões, tinham deficiência visual e 2,3 milhões deficiência auditiva. Então, a gente está falando aqui dos surdos e das pessoas cegas, não é? Uhum. Pois bem, seguindo aqui em nosso programa, a senhora mencionou rapidamente, para terminar também, a senhora mencionou bastante a dislexia, que é o quê? É um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. Citando dislexia, citando, por exemplo, a deficiência auditiva, a deficiência visual, tudo isto fortalecem mais ainda a necessidade de se conservar a língua estruturada como está hoje, sem nenhuma permissão, sem nenhuma licença para a linguagem neutra, que viria para trazer mais complexidade ainda ao processo que a gente já tem hoje, né? Porque a gente deveria pensar não só nas crianças, né? A gente pensar também na formação do professor, a gente pensar em tudo. E a gente não quer excluir, Ronaldo, essas pessoas, mas a gente precisa saber o que a gente precisa fazer com esse grupo que, a duras penas, a gente já conseguiu incluir, né? E aí não é um 100% de inclusão, porque ainda tem muita coisa para melhorar lá dentro. A gente precisa pensar a respeito desse grupo também, que é de exclusão. Então, não é uma discussão encerrada, mas assim, não pode ser arbitrária, não pode ser pela imposição, ninguém vai ganhar no grito. Ninguém vai ganhar com esse aspecto militante apenas. Olha, para terminar o programa de hoje, agora eu vou trazer aqui algumas informações breves. O seguinte, na semana passada, ou melhor, dias atrás, foi mais ou menos no início do mês de março, o Papa Francisco, num discurso que fez numa viagem que fazia na Europa, ele falou a respeito da ideologia de gênero. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque a linguagem neutra, ela é defendida por pessoas também que têm o mesmo pensamento ou vivências de acordo com a ideologia de gênero. As coisas estão intimamente ligadas. E o Papa Francisco disse o seguinte: a ideologia de gênero é um dos maiores perigos da atualidade. Ele classificou a ideologia de gênero como um dos perigos mais feios, que, segundo ele, anula as diferenças entre homem e mulher. Outra manchete, Papa Francisco condena a ideologia de gênero e fala sobre a ideologia, disse que é uma ideologia ruim do nosso tempo, que cancela a humanidade. Ele também criticou dizendo o seguinte: é uma ameaça. Ele considera que é o pior perigo dos nossos tempos. Condenou veementemente a ideologia de gênero, chamando-a de uma das colonizações ideológicas mais perigosas deste tempo. E disse que a defesa da ideologia de gênero e do aborto é um caminho nefasto. Nefasto quer dizer destruidor.
também afirmou que impor a ideologia de gênero é repugnante. Eu usei todos os termos que estão no discurso do Papa e que viraram manchete de jornais no mundo inteirinho. E, como eu disse, ideologia de gênero está intimamente ligado à ideia da linguagem neutra. Já é uma consequência, a linguagem neutra já é uma consequência de quem defende a ideologia de gênero. Pois bem, reflita sobre tudo isso. Para terminar o programa de hoje, eu quero agradecer imensamente a professora Andresa, que esteve conosco aqui, ajudou a gente a conhecer bastante de educação, do universo da linguagem e de ter uma percepção melhor dessas coisas todas que a gente está vendo hoje no mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecer, né? Que a gente vê só da televisão, a gente não acha que isso aqui é um mundo, uma equipe gigante, né? Com qualidade para levar também um pouquinho do que a gente tem enfrentado fora das telas, né? Em decorrência da educação dos nossos filhos, né? Das nossas crianças. E muito obrigada por esse espaço, estou muito feliz de estar aqui, eu espero que vocês aproveitem, né, alguma coisa do que eu disse e a gente está junto sempre que precisar, pode me chamar. Aproveitaremos muito, falo em nome de todas as pessoas que nos acompanharam, tá? Muito obrigado. Obrigada. E a você de casa também, obrigado pela sua companhia, a gente ficou muito feliz de ter você até agora aí nos acompanhando. Fique com Deus, um grande abraço, até semana que vem aqui no novo Além da Notícia.